A cidade de Itabaiana mudou a vida do jornalista Luciano Correia. A sua família migrou da pequena cidade de Macambira, onde Luciano nasceu, para Itabaiana, no mesmo ano em que Luciano fez exame de admissão ao ginásio, aos 11 anos de idade, no Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana. Cidade com mais pujança, mais desenvolvida, polo regional do agreste do estado de Sergipe, Itabaiana se descortinou como uma metrópole aos olhos de Luciano Correia, e ali ele mudou os hábitos, ali ele teve uma formação do ponto de vista cultural mais avançada e refinada do que aquilo que tinha na sua cidade natal, e ali ele começou a se consolidar como líder, como escritor, como autor de um jornal, fundador de um jornal estudantil no Colégio Estadual Murilo Braga. É esta a história guardada nas memórias do jornalista Luciano Correia, que ele nos conta neste vídeo. Vamos ouvir Luciano Correia. Olha, sim, e embora eu tenha falado, né, as coisas mais maravilhosas e de coração, porque são verdadeiras, de meu pai e de minha mãe, ontem, eu disse maravilhas, papai e mamãe, tudo do coração, tudo sincero, e são meus grandes guias, para todos os sentidos. A primeira formação, inclusive do ponto de vista de educação mesmo, eu tive foi em casa, os grandes professores e tudo isso. Porém, Carvalho, nesse ponto aí que você levanta, eu, graças a Deus, ou eu não vou trazer Deus para essa história, você já vai ver por quê. Eu não segui a opinião dele. Minha mãe queria, quando eu era menino, que eu fosse padre. Porque eu acho que eu andava na missa, e a igreja, né, a Santa Madre, a igreja, né, ela é bem fornida de rituais, né, essas coisas. Então, como todo menino achava bonito aquele negócio, o menino que carregava a cruz na via sacra era um menino que tinha que ter um certo prestígio, né? Gostava do ritual e tal, e gostava de um padre que tinha em Macambira ainda, chamado Padre Raul, que morreu há pouco tempo. E eu sei que esse padre gostava muito de mim, e ele deu da telha também que eu deveria ser padre. Acho que acabou influenciando minha mãe. Eu sei que eu tinha até um sino, né? Um pequeno sininho, né? Quando eu era menino, não sei que fim levou esse sino. Essa foi a primeira influência que minha mãe tentou me transformar num padre. A segunda foi, já morando em Itabaiana, em 1974, quando houve um célebre congresso eucarístico, um evento internacional, com presença do núncio apostólico no Brasil. O tema era vocações sacerdotais. Minha mãe achou que eu era um quadro bom, que estava despertando vocações sacerdotais, e eu fiquei espantado porque eu já era um menino irrequieto, já gostava de leitura. Um ano depois eu fundei um jornal em Itabaiana. Fiquei espantado como é que minha mãe ainda achava que eu poderia dar certo para padre. Né? Mas, enfim, recusei ali a oferta. Em relação a outras questões, não. Eles nunca tiveram esse tipo de tentativa de direção. Eu fiz engenharia química, que depois abandonei, foi uma decisão minha. Papai nunca deu uma opinião que sim, nem que não. Quando eu fui fazer jornalismo na Bahia, ele tentou ponderar algumas coisas, mas mais no sentido de que não podia me sustentar na Bahia, se já era difícil em Salvador, eu lá sem conhecer ninguém, tal e tal. Eu aí disse que me virava, que eu ia morar em República, e assim foi, né? Mas, assim, nunca houve essa tentativa de orientação vocacional, a não ser esses dois fortuitos pensamentos de que eu poderia ser um padre. Lembro, era uma escola lá na nossa Macambira, né? Eu digo isso porque você tem raiz na rua do Tombador. Tinha uma escola da professora Madalena, que era uma senhora que morava na entrada de Macambira, ali, fora do perímetro urbano, né? Hoje já é cidade. Era uma casa, né? Como eram as escolas naquela época, uma escola primária. Na verdade, tudo isso, o que a gente chamava de escola era uma sala, apertadíssimo, né? Devia ter uns 15, 20 alunos, sei lá, 10 ou 15, aquela barulheira infernal de menino.
Não lembro, não lembro. Sei que eu gostava da escola, foi minha primeira professora. Gostaria de tê-la encontrado muitas vezes depois e nunca tive a oportunidade. Não sei nem se ela ainda vive. Eu lembro que era uma senhora forte, né? Bem. E que não deveria, Cavalho, ser muito mais velha do que eu, porque uma professora primária às vezes era uma mocinha, né? Um pouco mais. Mas aos olhos da criança, né? Todo mundo é um adulto. Essa foi a minha primeira. Teve uma segunda professora que foi chamada Ivonete, que foi uma grande professora. Em outra escola, a Madalena foi no primário e no infantil, não sei como é que chamava naquela época, e depois a primeira série primária, eu fui fazer com a Madalena, que era uma professora muito boa, né? E inclusive que aplicava as ferramentas pedagógicas da época, como por exemplo palmatórias, né? No que eu concordava na época. Essa era a segunda. A professora Ivonete, que resolveu mudar-se para Aracaju, de uma hora para outra, e nos deixou lá pendurados na brocha, como diz um amigo meu, né? Tirou a escada e nos deixaram pendurados na brocha. E naquela época não tinha secretaria, né? Era municipal, mas era muito precária. A professora foi embora e os alunos ficaram sem professora, veja. E tanto que os meus colegas, eu não sei como resolver o problema deles. Só que papai, eu contei essa história na primeira parte da entrevista, papai, para que eu não ficasse sem, me colocou imediatamente na próxima série, na quarta série, Macambira. Tanto que eu disse ontem, eu pulei da segunda para a quarta. A da quarta série eu já lembro. Era a escola. Eu acho que ela não existe mais, Cavalho, não existe mais. Ela hoje, acho que foi construída em seu lugar a escola Marculino Cruz, que foi um ex-prefeito municipal. Então, foi onde Dona Zefa dava aula. Eu acho que ela já foi reformada. A quarta série. A Dona Zefa era uma senhora curiosíssima, uma senhora magra, muito magra, ossuda, dessas mulheres que falam nos cotovelos, mas era ao mesmo tempo uma figura espirituosa, cheia de histórias, de uma personalidade forte, né? Sem muitas sem muitos protocolos. A lei de Dona Zefa era cumprida conforme Dona Zefa pensava. Mas uma filha interessante, uma boa, excelente professora, e ademais era casada com seu Aldalberto, que era o alfaiate, o principal alfaiate de Macambira, que morava ali numa rua central, ali onde anos depois foi o cartório de minha mãe, quando uma das mudanças que minha mãe fez lá em Macambira do cartório, e eu frequentei muito a alfaiataria de seu Adalberto, que digo a você que foi um dos locais de formação para a minha vida, porque ali vinha gente da cidade inteira contar histórias. Seu Adalberto parecia o que hoje corresponde a um programa de televisão que você faz o papel de âncora. Enquanto ele trabalhava ali com os cortes, passando ferro nas roupas, né, com ternos, era um alfaiate de primeira, um homem elegante, um homem com um nível de educação bem acima da média. Então, esse senhor, ele não só tinha boas histórias, como recebia gente da cidade inteira. Então, eu era, de manhã, aluno de Dona Zefa, na escola, e de tarde eu frequentava sempre. Ia lá, eu não sei porque menino não gosta muito de conversa, né? Eu gostava de bola, de tomar banho de tanque, essas coisas, mas eu gostava de ir na alfaiataria do seu Adalberto. Tem um promotor de justiça, que é de Macambira, que é Elias Pinho, né? Uma grande figura, né? Era frequentador. Então, Elias era só que ele já estudava em Aracaju, ele já era uma figura assim, culto sempre, né? Foi a pessoa que me apresentou a uma das maravilhas eletrônicas que me fascinou imediatamente por muitos anos, que foi um gravador, né? Onde eu gravei minha voz daquela época. E foi Elias. E lá na alfaiataria de seu Adalberto. Era uma mistura de mãezona, né? Mãezona, uma senhora forte, né? Um pouco rechonchuda, querendo tomar conta de um monte de diabinhos, né? Não existia, mas naquela idade não tinha ainda. A gente estava aprendendo as primeiras letras, né? Então, trazendo de casa os maus costumes, né? Os bons também, a falta de educação, em parte, né? Era tentando criar a gente, criar. Então, eu tenho ela assim como uma extensão da mãe. Uma pessoa também, eu lembro, baixinha, né? Muito me parecia já não era uma moça solteira, mas já assim numa idade que hoje chamam de vitalina, não sei se era isso, mas uma mulher muito impecável, né, cheia
seus caprichos, e uma boa professora e rigorosa com as coisas, né? Eu diria que um pouco do pensamento racional que me ajudou e me ajuda até hoje, né? Embora isso em mim seja uma luta constante, né? A razão com a irracionalidade, a emoção às vezes querendo turvar, né? A objetividade das coisas. Ivonete foi uma professora que, mesmo lá eu criança, eu lembro dela como uma professora objetiva, na maneira. Eu sempre gostei de matemática, por exemplo, porque eu acho que eu tive uma boa professora de matemática. Devo isso a Ivonete. Era Zefa, na quarta série. Então, é uma pessoa com essa, basicamente eu já resumi, né? É uma pessoa muito intempestiva, né? Uma personalidade meio vulcânica, né? Forte, gritava muito, né? Enfim, mas uma boa professora também, uma boa professora. Era tudo pedagogia antiga, né? Se o companheiro Paulo Freire tivesse feito um estágio em Macambira naquela época, eu acho que ele enquadrava todo mundo, porque cada professor era um estilo diferente, mas muito forte, né? Inclusive com direito, como eu disse, ao uso das palmatórias. Passei no exame de admissão, foi aí nesse mesmo momento que nos mudamos para Itabaiana. E veja a grandeza de papai e a importância que ele sempre deu à educação. Ele, quando se transferiu para Itabaiana, passou a ganhar menos, porque ele deixou de ser chefe da exatoria. Em Itabaiana ele foi ser só um servidor a mais, perdeu, portanto, a gratificação dele. Fomos morar numa casa, como eu disse ontem, muito menos confortável do que a que a gente vivia. Passamos a ter um padrão baixo, né, para a cidade de Itabaiana, que era uma cidade já com uma pujança econômica muito forte, muita gente bem de vida e tal. E no entanto, nos mudamos só para que os filhos de João Correia estudassem, para que não tivesse que acontecer com os outros filhos o que aconteceu com a minha primeira irmã, que teve que ir morar em Carira, na casa de tios, na casa da minha avó, para estudar o primário ainda. Eu não tinha muita fé, porque, como eu disse, eu nunca fui estudioso, nunca estudei mesmo, não peguei num livro um dia para citar o exame, não sabia o que vinha, nem que prova se iria. Fui fazer na cara e a coragem. Não tinha curso preparatório, não teve nenhuma professora que dissesse assim, olha, cai tais assuntos na prova. Não houve nada, absolutamente nada. Eu fui sem nenhuma informação prévia. E fiz a prova, fui um pouco tenso, porque achava que era uma coisa... Era como um vestibular, funcionou até um dia desse, né? Fui um pouco tenso, mas quando comecei a fazer a prova, eu falei assim, não, esse mundo é o meu, né? Não tem nada demais. Fui ficando tranquilo. Resultado, fiz uma boa prova. Uma semana depois, sei lá, recebi o resultado, fiquei muito alegre, porque não só era importante, como o papai conferia muita importância nisso. Eu contei aqui ontem a alegria dele quando ele pôs a mão na minha cabeça e disse, meu machinho agora é ginasiano, né? Como sendo uma coisa, como foi o vestibular anos depois. Então eu fui imbuído de responsabilidades, mesmo assim, uma criança ainda, mas já me achando alguém encaminhado na vida. E aí fui para o Murilo Braga com essa sensação de que eu para chegar ali, e efetivamente era verdade, eu já tinha passado por um funil, né? Que era o funil do sistema educacional da época. É como se eu falei ontem do que significava sair de Macambira para ir para Itabaiana. Os aspectos econômicos, culturais, sociais, tudo isso. Eu fui para um outro lugar cheio de meninos ricos, né? Que uma parte da burguesia itabaianense mandava seus filhos estudar em Aracaju. Mas uma outra parte estudava lá porque o Murilo Braga era, e ainda hoje mantém uma qualidade, é um bom colégio. Então, eu estudei, era uma sala, como eu sempre fui... Como eu antecipei um ano, né, na minha carreira estudantil, no meu currículo, eu fiquei sempre sendo jovem nas turmas, então eu sempre estudei na turma A. Então eu sempre pegava turmas dos mais jovens, os riquinhos de Itabaiana, os ricos, né, os meninos mimados. Mas eles tinham uma ambiência cultural que era diferente da minha. Eles tinham um ambiente... o máximo que eu conhecia de civilização em Macambira, além da televisão, como eu contei na parte 1, era o jogo de botão, que era outra coisa que me fascinou muito durante toda a vida. Mas em Itabaiana tinha fliperama, tinha autorama, aquelas coisas. Autorama, tinha coisas que eu não sabia. Os meninos tinham brinquedos fantásticos. E eles tinham uma vivência cultural infinitamente mais enriquecida do que a minha. Então,
eu senti o impacto, né? Tudo, no vestir, no porte, no corte de cabelo, em tudo, as bicicletas, né? Eu só fui ter minha bicicleta 2 anos depois de muito sonho, papai realizou, todos eles tinham suas monarques, né, do ano, né, belíssimas. Então, Itabaiana é uma cidade estratificada, e eu convivi, embora classe média baixa, não vou dizer que era pobre, assim, classe média baixa, mas convivi nesse ambiente e representava assim uma distância, né? Era estratificado a estrutura do corpo discente.